isso aí. Black, meu pastor querido, venha cá. Então, semáforo, forma, voando alto, culto de oração, orações, tudo certinho aqui. Obrigado pela atenção, foi um pouco extenso hoje, né, mas necessário. Então, aqui está o nosso querido Black, hoje vai ser usado pelo Senhor para estar ministrando a nossa vida. Já que a gente está orando tanto, a gente vai orar pelo Black hoje. Estende sua mão para cá. Pai, aqui está o teu filho, o Senhor já falou com ele, o Senhor deu a direção para esse momento, traz o teu poder sobre o Everaldo, enche o Senhor e faz transbordar sobre nós o tesouro precioso que o Senhor colocou no Everaldo, Senhor, que possa fluir como rios de águas vivas, no nome santo de Jesus, amém. Amém, graça e paz, bom dia mais uma vez, igreja, amém? E bom, né, a gente vê a igreja do Senhor se movendo, né, se movimentando em tudo isso que a gente acabou de ver aqui. Momentos de pessoas que estão sendo usadas pelo Senhor e através daquilo que nós cremos, que é a voz de Deus, que é a palavra de Deus, né, que é levando uma palavra de bênção, como o trabalho que a gente faz ali nos Jovens Livres. Parece algo simples, né, mas a gente vai lá e fala aquilo que Deus quer falar àqueles homens que estão ali naquele momento, e a voz de Deus, quando ela é escutada, ela transforma a vida, ela muda a vida, né? O pastor estava orando agora pelo Charles, a gente teve o privilégio de conhecer eles através de uma casa de paz, né? São filhos da nossa mestre de Krav Maga, a Tati, professora de luta, onde nós estamos nos preparando. E nós tivemos o privilégio de estar com eles ali, e eles ouviram a voz de Deus, e a voz de Deus entrou na casa deles, e a voz de Deus trouxe transformação e tem mudado a vida deles, e a gente vê o agir de Deus. E assim é na vida de cada um de nós. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, é aí que a coisa muda. Quando nós ouvimos e damos crédito, né, à voz de Deus, e colocamos em prática, existe os dois momentos, né, ouvir e praticar, amém? Só vou me ajeitar aqui um pouquinho e já começamos, já continuamos. Espera aí que eu peguei o meu não vou falar. Não vou falar meu laptop de novo. Eu acho que eu esmirilhei um pouquinho demais na hora da música, né? Estão percebendo a voz um pouquinho. Eu esmirilhei demais hoje. Não precisava, né, ter esmirilhado tanto. Amém. Queridos, eu queria conversar com vocês hoje, você que gosta de anotar, se quiser anotar o tema da mensagem hoje, é exatamente isso, ouvindo a voz de Deus. Nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. E eu pergunto para você, assim, se você já ouviu alguma vez da mãe ou do pai, se você tivesse me escutado, menino, não tinha acontecido isso. Eu não te falei? Eu não disse para você não ir lá e você foi? Quantas vezes eu te falei? Eu já ouvi isso algumas vezes. Mas de novo, Everaldo, vem aqui. Tinha que dar um jeito. E quantas vezes a gente também já falou? Eu já falei algumas vezes. Ah, se eu tivesse ouvido o que meu pai falou. Ah, se eu tivesse escutado. Se eu tivesse, né, ido naquela direção que me orientaram, eu acho que tudo seria diferente hoje. A gente não para de vez em quando, fica fazendo isso? Se lamentando. O Mateus pregou outro dia, né, que lamentar pode se lamentar, né, tem um momento do choro, e nesses momentos de lamento, de choro, a gente às vezes faz isso. Ai, se eu tivesse escutado aquele conselho. Puxa vida, se eu tivesse escutado o que o pastor me falou naquele dia ali do discipulado, e se eu tivesse colocado em prática, eu acho que já tinha mudado essa situação, mas eu não coloquei em prática, eu não mudei, não aconteceu nada. Por que será que não aconteceu nada? Porque eu não coloquei em prática, porque eu não ouvi. E eu quero trabalhar um pouco com você nisso hoje. A gente vai ver como Deus, quando declara a palavra dele, quando se ouve a voz dele, a transformação, a mudança de destino, a mudança de propósito na vida de uma pessoa, quando ela ouve a voz de Deus.
Sabe, quando tudo já está acabado, quando tudo está dizendo que não dá mais, quando tudo está dizendo que está já, sabe, decretado, a voz de Deus pode mudar tudo. A voz de Deus pode transformar tudo. Milagres acontecem quando ouvimos a voz de Deus. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra comigo no livro mais difícil de achar aí na Bíblia, Gênesis. Isso aí eu quero ver quem vai achar primeiro. Isso é complicado de achar. Tem que, né, Cláudio? Tem que estar alguns anos na escola bíblica para achar Gênesis. Mas como eu sei que vocês são estudiosos, todo mundo já achou. Amém? Gênesis no capítulo 21, versículo 14 em diante, nós vamos estar meditando um pouquinho nessa passagem. Amém? A minha versão aqui é a NVT, talvez seja um pouquinho diferente na tua, dependendo da versão, mas é o mesmo propósito. Amém? Eu quero usar hoje 3 exemplos, já vou dizer para você, para não me alongar muito. 3 exemplos. E no final os 3 vão ser um só. A gente tem visto muito isso, né, na nossa aula de Krav Maga, não é? A gente chega ali, primeiro você faz um monte de abdominal, não sei porquê, precisa. A Tati está aqui, não? Ela está lá para cima. Oh, meu Deus. Abdominal, 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 perceberam? Daqui a pouco flexão de braço. Daqui a pouco polichinelo. Quando você já está tudo suado, tem mais alguma coisa ainda. Mais um soco no negócio. Não. E daí você aprende um tipo de saída de estrangulamento. Né? Alguém pega no teu pescoço, o Léo está fazendo, e o Léo é meu parceiro. O Léo pega no meu pescoço e eu ó nele. Larga meu pescoço. Aí daqui a pouco você pensa que acabou, tem mais um movimento. Você sai daquilo ali, você vira para cá, você chuta para lá. É mais um movimento. Aí você pensa agora, daí tem mais um movimento no final. Vai ficando mais difícil o negócio. Daí no final ela fala assim, agora vamos juntar tudo. O primeiro que você aprendeu, com o segundo e com o terceiro. Eu já não lembro mais o primeiro golpe, como eu escapei do estrangulamento. Mas no final é um golpe só. Então isso hoje nós vamos fazer aqui. 3 exemplos que no final, no todo, vai servir para o nosso benefício, vai ser a nossa defesa pessoal. Nós também temos em Deus a nossa defesa pessoal, e Deus ele usa de aulas para a gente, de instruções para a gente, e depois ele tem a vantagem que nós temos o Espírito Santo. E se você olhou lá, você aprendeu como que é o primeiro golpe que o Espírito Santo te mostrou. Se você aprendeu como é o segundo, na hora que você precisa lembrar de tudo, é só você recorrer a Ele. E Ele te lembra. Ele traz à memória de novo aquilo que Deus te mostrou. E então você tem como se defender do ataque do inimigo. E como somos atacados. A gente viu isso agora há pouco, o pastor falando aqui do que acontece lá na África, né? Nigéria, pessoas sendo atacadas fisicamente, literalmente acontecendo isso, mas no mundo espiritual nós somos atacados, afrontados todos os dias. Aquele que resolve, sabe, pôr a mão no arado, aquele que resolve seguir a Jesus, ele vai todos os dias ter que lutar. Todos os dias você tem que estar se defendendo, todos os dias, então é vital que você aprenda a defesa pessoal em Cristo Jesus. Você precisa estar preparado, porque senão no dia mau, porque ele vem, o dia de dificuldade ele vem, nesse dia você não vai saber como fazer. A gente até às vezes brinca aqui, né? Mas se na hora do ataque mesmo da rua, será que eu vou lembrar? Ou eu vou falar para quem está me atacando, peraí, ataca desse lado, porque desse lado eu ainda não aprendi a defesa. Você vai vir me assaltar, me assalte por aqui eu sei me defender. Não é assim, não é verdade? O ladrão ele chega e você nem sabe como. Ou, às vezes, quando ele chegar, você vai tremer na base e não vai esquecer completamente do Krav Maga, né, Tati? Não pode. Mas nós todos os dias somos atacados, e se nós não ouvirmos a voz de Deus, a gente não vai saber como se defender. E uma das coisas que nos faz realmente estar firmados ou estar seguros
que vamos conseguir nos defender com aquilo que Deus nos dá é a nossa fé. É você acreditar na voz de Deus. É você dar confiança, dar crédito à voz de Deus. A gente sabe que ouvir simplesmente é diferente de escutar. Ouvir, todo mundo aqui está ouvindo o que eu estou falando, né? Todo mundo está ouvindo. Muitas pessoas estão me olhando, outras, né? Mas você pode estar aqui me ouvindo, mas a tua mente, o teu ouvido pode estar lá. O que eu vou cozinhar daqui a pouco quando eu chegar em casa? Ai, não sei se eu tirei a carne do fogo. Não sei se eu deixei preparado a costela para chegar e só... Isso você está só ouvindo aqui, então é só um barulho que está acontecendo. Mas você pode também escutar. Ouvir é só dar atenção, mas escutar é estar consciente do que você está ouvindo. É você estar aqui, realmente presente, consciente da voz de Deus, de que ela pode mudar a sua vida. Conscientemente você ouve a voz de Deus e conscientemente você acredita que ela pode mudar aquilo que está acontecendo na sua vida. Essa é a diferença de você simplesmente ouvir, como ouve qualquer coisa, ou ouvir a voz de Deus. E também ter esse discernimento vem do Espírito Santo. A gente comentava, acho que ontem, né, a gente estava trabalhando ali na estofaria, e aí eu comentei que meu negócio agora é ir para o trabalho ouvindo blues. Aquela música parece que, sabe, mexe, parece aqueles filmes americanos, do negão com chapéu, assim, tocando aquela música nas igrejas. Ali, eu confesso para você, vou confessar aqui, que eu também acreditei que era de verdade. O cantor, uma voz maravilhosa, assim, rouca, sabe, muito mesmo. E eu vou ouvindo salmos, é maravilhoso aquilo. E aí, me contaram que é IA, inteligência artificial. Mas é tão lindo, é tão maravilhoso. Mas às vezes a gente é enganado por aquilo que a gente está ouvindo, porque a gente não vai saber o que é realmente ao fundo, não estuda, não para escutar verdadeiramente, sabe? Então é facilmente, e hoje é muito fácil você ser enganado por esse tipo de situação, esse tipo de coisa. Se enganaram, eu que sou tão inteligente, acreditei. Então a gente precisa saber o que nós estamos ouvindo, e prestar atenção naquilo que nós realmente estamos escutando. Eu quero que você hoje escute conscientemente o que Deus quer te falar nesta manhã, amém? Então vamos ler lá agora, né? Diz assim ali: na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com o seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, dali onde ele está. Levante-o, anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Eu não quero aqui hoje entrar no mérito. Hoje nós sabemos que quando nós vamos trazer a palavra de Deus, principalmente aqui na igreja, nós temos aqui pessoas que já estão na igreja há muito tempo, que conhecem a palavra de Deus, que já ouviram falar sobre Agar, que já ouviram falar sobre essa história de Abraão, de Ismael, de como que foi a concepção de Ismael, depois que veio Isaac, né? A pessoa que estuda a Bíblia, os teólogos de plantão, aqueles que já estão há muito tempo na igreja conhecem. Também temos aqueles que estão chegando agora, que talvez ainda nem leram essa história na Bíblia,
e que não conhecem muito do contexto geral dessa parte da palavra de Deus. Tem aqueles que estão hoje, talvez, aqui pela primeira vez ouvindo a palavra de Deus. E quem é essa Agar? Eu não estou entendendo nada. Então, eu não vou entrar literalmente no mérito, na história ali, mas eu quero chamar a atenção para algo que aconteceu aqui. Essa mulher, ela estava caminhando com seu filho pelo deserto, e daqui a pouco acaba o seu suprimento, acaba a sua água, acaba aquilo que estava mantendo ela viva e o seu filho continuando caminhando naquele lugar. E agora ela estava desacreditada, ela simplesmente resolveu desistir de tudo. E nós sabemos o quanto deve ser difícil para uma mãe abrir mão do seu filho. Temos mães, temos pais aqui. E neste momento ela tem que tomar uma decisão muito importante na vida dela. E ela não sabe o que fazer. E para não ver o que ia acontecer com o seu filho, que de certo já estava desfalecendo em seu braço, eu sei que é desesperador essa questão de você, às vezes, estar vendo o seu filho passar por uma dificuldade, porque eu lembro, quando o Lucas nasceu, ele nasceu com um probleminha, refluxo. Vez após vez, o Lucas dava aqueles pulos no berço, estava eu e a Adriana de pé do lado, já vendo o que estava acontecendo, ele tinha que dormir meio sentado. E sei que uma certa vez o Lucas se afogou com leite, e não voltava. E naquele desespero, eu esqueci Krav Maga, esqueci tudo. Eu trabalhava de segurança com esse porte, vigilante. Então ele tinha alguns cursos, mas na hora eu não lembrava de curso nenhum, não lembrava de nada. E o Lucas foi ficando roxo, não voltava, não respirava, não sabia o que fazer. Meu socorro foi gritar Dona Elza. Dona Elza veio correndo, sabedoria de Deus, e chupou boca com o nariz do Lucas, com tudo ali. E o Lucas voltou a respirar. E eu fui para o Fusca, chorar dentro do Fusca. Desesperado, porque eu não sabia naquele momento. Então, Lucas, tua avó... Mas existem momentos que acontece isso na nossa vida. E naquele momento, a Agar estava desesperada, não sabia o que fazer, ela não queria ver o seu filho morrer. A gente acabou de ler, ela coloca o seu filho embaixo de um arbusto e se retira, fica 100 metros longe dele. Mas Deus entra em ação. Quando tudo está dizendo o contrário ali, naquela situação, a voz de Deus traz a diferença. O anjo do Senhor trazendo aquilo que Deus tinha, muda o destino daquela situação, muda o destino de Ismael. E ele dá uma direção, ele abre os olhos de Agar e mostra para ela, então, através da voz de Deus, ela vê que existe onde matar a sua sede. Ela vê que existe um lugar onde ela pode ser saciada. Então ela pega a água, ela dá para o menino, e a gente vê a sequência depois, Deus mudando o destino. O que estava para ser acabado ali, é transformado porque a voz de Deus entrou em ação. E ela acreditou na voz de Deus. Vá naquela direção, ali tem água, ali tem um poço, que vai saciar a sua sede. Eu não sei o que você está passando nesses dias, mas eu estou dizendo que Deus diz para você, há um lugar onde você tem a tua sede saciada. Existe um lugar onde a sua vida pode ser transformada. Existe um lugar onde o seu destino pode ser mudado. Basta você ouvir a voz de Deus e acreditar naquilo que Ele está te dizendo. Ele vai te direcionar. Um segundo momento que eu quero ler com você aqui, está um pouco à frente no livro de Jonas. Jonas, capítulo 3. Capítulo 3, no versículo 5. Deixa eu ver se é isso mesmo. Capítulo 3, versículo 5 em diante. Diz assim ali a palavra do Senhor. Todos acharam? Beleza? Jonas. Eu hoje fui esperto, ó. Está vendo que está meio rosinha aqui? Não é só porque eu gosto da cor rosa. É para me ajudar. Diz assim ali. Jonas,
no capítulo, e eu abri no outro, aqui está assim. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus caminhos maus e toda a sua violência. Quem sabe, Deus voltará atrás e conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado, como havia dito. Nesse contexto aqui, nesse pequeno contexto, a gente vê um homem que ouviu a voz de Deus. Nós vamos ver, tanto na história ali de Agar, a gente vê um dia, um pouco antes, Abraão ouve, a voz de Deus: sai da tua terra. Por isso depois tem o desenrolar de toda essa história de Agar lá para frente, porque um homem um dia ouviu a voz de Deus, e o destino dele foi mudado, ele seria pai de multidões, e hoje nós somos também considerados, descendência de Abraão, todos, porque Abraão deu essa continuidade àquilo que Deus falou através da sua palavra, através daquilo que Deus declarou para ele. Aqui nós também vemos um pouco antes, Jonas, um pouco aqui, contradizendo isso, porque Jonas, ele ouve a voz de Deus, mas em determinado momento ele resolve não dar crédito à voz de Deus, ou ele resolve fazer o quê? O contrário. Se eu tivesse feito o que mamãe falou, mas eu fiz o contrário. Aqui Jonas faz isso. Ele ouve, e nós sabemos a história, e você que não sabe, ele ouve a voz de Deus, porque ele tem que ir a essa determinada cidade chamada Nínive, e falar ali o que Deus iria fazer. Deus já estava por aqui com aquele povo, por causa do pecado, por causa daquilo que eles estavam fazendo. Era um povo que estava vivendo totalmente contrário à palavra de Deus, aquilo que Deus queria. E Deus então decide destruir aquela cidade, mas não sem antes avisar, não sem antes dar uma oportunidade das pessoas se arrependerem. É assim que Deus faz na minha e na sua vida. Existe um decreto, existe um destino para aqueles que estão indo contrário à palavra de Deus, mas Deus sempre vai dar uma oportunidade de você ouvir a voz dele novamente. Ele sempre vai te dar uma chance de você se arrepender daquilo que você está fazendo, do caminho que você está tomando, e voltar. Jonas, ele em determinado momento toma a decisão errada, resolve ser contrário à vontade de Deus. E nós sabemos a história onde algo ruim acontece, enquanto ele está tentando fugir, enquanto ele está tentando fazer o contrário da voz de Deus, ele precisa ser jogado ao mar, e o propósito de Deus se cumpre de uma forma ou de outra. Eu preciso que você entenda que o propósito de Deus, ele vai se cumprir de uma forma ou de outra, sobre todas as coisas. Quem tem a perder ou a ganhar sou eu e você, ouvindo o propósito e entrando no propósito de Deus, ou decidindo andar no nosso próprio jeito e viver do nosso próprio jeito. Nós podemos escolher, decidir viver do nosso próprio jeito. O problema é que daí nós não vamos, em momento algum, experimentar os milagres de ouvir a voz de Deus. Como Agar experimentou um grande milagre, um livramento ao ouvir a voz de Deus. Como esse povo aqui, que depois que Jonas caiu em si, volta e decreta aquilo que Deus está dizendo ao povo. O rei daquela cidade, o governante daquela cidade, ouve a voz de Deus, que está sendo anunciada por Jonas. E ele decide, ele toma uma decisão, não só por ele, mas por toda aquela cidade que estava debaixo da sua autoridade. Ele chama todo o povo ao arrependimento. Ele ouve a voz de Deus, ele declara o que precisa ser feito agora,
O povo ouve a voz do rei, obedece e acredita naquilo que o rei está falando agora, e toda aquela cidade, que outrora seria destruída, é poupada da grande destruição, porque ouviram a voz de Deus. Um grande milagre acontece naquela cidade. Depois nós vamos a seguir, e isso dá outras palavras, outras pregações, onde Jonas depois fica um pouco indignado, porque, meu Deus, eu ouvi o Senhor, eu dei crédito, agora eu vim aqui, eu falei, eu disse tudo que o Senhor falou, e agora o povo não vai ser destruído? Olha só, Jonas, não vai acontecer nada do que eu falei, a minha palavra vai cair em descrédito agora, como se a palavra dele fosse mais importante, né? Ou o que ele queria. Mas o propósito de Deus foi cumprido naquela cidade. Ele viu o povo se arrepender. A palavra de Deus pregada por mim, pregada por pastor, pregada por aqueles que estão anunciando, a palavra de Deus tem um propósito. E o propósito maior do evangelho ser pregado hoje, a voz de Deus ser anunciada hoje, é causar arrependimento nas pessoas. Aquele que se arrepender dos seus pecados, aquele que se voltar para Deus, aquele que ouvir a voz de Deus, terá a sua vida transformada, terá a sua vida mudada. Se você hoje ouvir a voz de Deus, não só ouvir, mas escutar com entendimento, dar crédito à voz de Deus, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode transformar a sua vida. Mas isso depende de você dar crédito à voz de Deus. Esta igreja está aqui hoje, porque um dia pastor Cris e pastora Soraya deram crédito à voz de Deus, ouviram a voz de Deus, que estava dizendo, vão para Nínive, Blumenau, levem a palavra de Deus, o povo precisa ouvir. Lá na Nigéria, estão pregando a palavra de Deus, independente do que acontece, porque é isso que acontece com aquele que tem fé e sabe de quem estão ouvindo a mensagem para ser pregada. Quando você sabe de quem você está ouvindo a mensagem para ser pregada, não importa o que vai acontecer com você depois. As pessoas, depois que Jonas pregou a palavra, esqueceram de Jonas, eles se voltaram para Deus. Era mais importante agora se consertar com Deus. O que importa é ouvir a voz de Deus e anunciar aquilo que Deus quer fazer. E é isso que nós estamos fazendo aqui em Blumenau, ouvindo a voz de Deus, anunciando a voz de Deus. Aqueles que têm ouvido a voz de Deus, têm tido suas vidas transformadas. Nós temos visto isso. Milagres têm acontecido através das casas de paz. Pastor Cris e pastora Soraya, que são os campeões de casa de paz aqui, né? Sempre estão testemunhando os milagres acontecendo em famílias, sendo transformadas. Porque a voz está sendo pregada. E as pessoas estão tendo os olhos abertos. E têm enxergado o poço de água viva que Deus está mostrando para elas. Então a sede é saciada. A dificuldade é retirada, porque ouviram a voz de Deus sendo pregada. Eu quero ler com você também, mais um momento, em que a transformação, lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 11. Lucas 7, 11. Novo Testamento é mais fácil, né? Mateus, Marcos e Lucas. Amém? Todos acharam? Diz assim ali, no capítulo 7, versículo 11. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, diz ele. Então, foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E disse,
Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. Mais um momento em que uma mãe já está com a sua vida totalmente devastada. Já não tinha mais o que fazer. O filho já estava morto. Só restava agora chorar. Mas Jesus, quando ele chega, não tem nada que ele não pode reverter. Não existe situação onde Jesus não pode mudar, não pode transformar. Não há lugar, não há vida que não é transformada quando ela é submetida à presença de Cristo Jesus. Se não existe mudança na sua vida, se não existe transformação na sua vida, se você não vê coisa acontecendo, é porque algo ainda está errado. Talvez você ainda não tenha realmente se colocado diante de Jesus, porque quando ele chega, nem a morte pode, quando Jesus chega. Aqui neste momento, a voz dele é escutada por um menino que já estava morto. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus, ele pode trazer novamente a vida. Quando se ouve a voz dele, ainda que esteja morto, pode-se voltar à vida. Uma das coisas que eu ouvi uma vez da pastora Sandra, numa das aulas, a pastora Sandra é uma das pastoras fundadoras, né, da Igreja Vida Plena, lá de São José dos Pinhais, Vida Plena. E numa das reuniões, a gente tinha muitas aulas e tal, e eu não lembro se foi uma pregação dela, que ela dizia que quando a gente estava pregando a palavra de Deus, é como a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Né? Quando se ouve a palavra jaz, quer dizer que já morreu, que já era, já escafedeu-se, não é? Já está morto. Todo aquele que não tem Jesus está morto. Estamos pregando a morto. E ela dizia: morto não se manda, você chega e prega para o morto, declara a palavra de Deus, e o morto, nada vai impedir de que ele ouva a palavra de Deus, porque você está declarando a palavra de Deus, e ela tem poder para entrar na vida daquele que está morto e trazer de novo a vida. Eu estava morto um dia, nos pecados, vivendo a minha vida do jeito que eu achava que era, e Jesus veio e me ressuscitou. Sabe, o Valderiz outro dia, né? Nós afundamos ele e levantamos de novo uma nova criatura. A velha criatura se foi, nasceu a nova criatura em Cristo Jesus, porque um dia Valderiz ouviu a voz de Deus. Estava ele, como todos. Alguém já assistiu o filme dos zumbis? Vai todo mundo para um lado, vai todo mundo para o outro, não é? Assim está a humanidade, todo mundo indo para um lado, levado por coisas, por situações, neutralizados do jeito que o inimigo gosta. Mas quando nós ouvimos a voz de Jesus, as coisas se transformam. Se você vê também, não sei se você já assistiu The Chosen, na abertura tem um monte de peixinhos, né, indo para um lado e um indo o contrário. Esse já se encontrou com Jesus, já ouviu, está vendo que para aquele lado está indo só os mortos. Para esse lado está indo aquele que já ouviu Jesus. Aquele que ouve Jesus, ele vai para o lado correto. Totalmente contrário ao que o mundo está mostrando. Se você de repente se pega indo na mesma direção do mundo, você precisa se perguntar se você não está morto e voltar a Jesus. Ouvir aquilo que Jesus tem a dizer. Quando Jesus entra, há poder. E você pensa assim: mas de repente se esse morto tivesse um pouquinho mais morto, ele não ouviria a voz. O que você acha? Se ele tivesse um pouquinho mais morto. Gente, a gente vê na palavra de Deus momentos em que Deus pega um monte de osso seco. Imagina um cemitério a céu aberto, só ossos. E quando o profeta declara a palavra de Deus, a Bíblia conta
que começa uma bateção, uma barulheira de osso batendo de osso, porque de repente foi uma guerra, e o meu osso estava para aquele lado de lá, o osso do Valderei estava lá, o osso não sei de quem estava para lá, mas é osso vindo se encontrar, porque o osso do Valderei não ia dar certo no meu ossinho. Então o meu ossinho vem de lá e cola em mim aqui, e daqui a pouco começa a voltar a carne. Um vale de ossos secos volta à vida, e Deus faz um grande exército, porque não existe tempo de morte onde Deus não pode reverter. Talvez você pense, eu já estou tanto tempo sofrendo que não tem mais jeito. Já estou tanto tempo passando por esse problema que eu acho que não vai ter solução. Não importa. Quando a palavra de Deus é liberada, quando a palavra de Deus é manifestada, a vida volta. E isso você vê um pouquinho mais para frente, em João, capítulo, lá em João, no capítulo, deixa eu só pegar aqui, meu papelzinho. João capítulo 11, versículo 43. Conhecidíssimo. Né? João, todos acharam? Querem ler comigo? Aqui nós vemos um momento em que claramente, não importa quantos dias, o tempo de morte. Aqui conta que Lázaro já estava morto há 4 dias. Já tinham chorado por ele, já tinham desistido, já tinham colocado uma pedra lá, selou, tudo havia acabado. E o que acontece? Jesus chega na parada. Está tudo acabado? Deixa comigo. Deixa que eu dou um jeito na situação. Já faz 4 dias que estão sofrendo por ele, já faz 4 dias que estão chorando por ele, deixa comigo. A morte dele é para a glória de Deus. A luta que você tem passado, meu querido, creia nisso. É para Deus se manifestar e ser glorificado através daquilo que você está passando. Ele vai mudar. E ele diz assim, no versículo 43, então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus disse, desamarrem as faixas e deixe ele dar um rolê por aí. Lázaro morto. Não importa se está morto ou não. É Jesus que está falando. Vem para fora. Não importa a situação que você está vivendo, é Jesus que está falando. Saia dessa situação agora. É Jesus que está te chamando. Sabe, quando tudo já está perdido, quando tudo está sendo levado para outro lugar, não tem outra solução para mim e para você. É ouvir a voz de Deus. E eu queria que você abrisse comigo, última vez, pela última vez, você vai abrir a palavra de Deus hoje. Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Eu pediria aos meninos e meninas do Ministério do Louvor, uma das meninas está lá cuidando da outra menina. Amém. Não sei se marido também é assim, os maridos são assim, às vezes você olha para a tua esposa e acha que ela está falando alguma coisa, você já vê que é meio tremendo. Que foi bem. Eu fiz alguma coisa errada, bem. É assim. Eu gostaria que você, para a gente ler ali. Hoje Deus está falando com você, falando com a igreja. Em Apocalipse nós vemos as cartas às igrejas, né? E a palavra usada ali é ao anjo da igreja que está em determinado local, o Senhor manda dizer. Ao anjo da igreja que está em tal lá. Anjo significa mensageiro.
E hoje os anjos do Senhor são os pastores, são os pregadores da palavra de Deus. É você, quando está pregando a palavra de Deus, você é um dos anjos do Senhor, um mensageiro do Senhor pregando a palavra de Deus, para que as pessoas ouçam, porque você ouviu de Deus e agora você precisa transmitir aquilo que você ouviu de Deus, para que haja transformação na vida de outras pessoas também. Você ouviu, foi transformado, agora você fala para que outra pessoa seja transformada. Mas quando você ouvir a palavra de Deus, você precisa abrir o seu coração, abrir o seu ouvido, entender e confiar na palavra de Deus. Amém? Eu queria ler com você ali. Deixa eu ver se eu abri certo. Capítulo 3, versículo 7 em diante. Amém? Diz assim ali a palavra do Senhor. No 6, vamos começar no 6, ele diz assim, ó. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus. E nós somos casa de Deus. Se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Por isso o Espírito diz, hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse, seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembrem-se do que foi dito, hoje, se ouvirem a voz, não endureçam o coração como eles fizeram. Com isso eu digo, hoje, se você ouve a voz de Deus, eu não sei há quanto tempo você está na igreja, se você ouvir a voz de Deus, Ele vai te dar uma direção para aquilo que Ele quer dizer. Mas quando nós endurecemos o nosso coração, e nós começamos a colocar dúvida naquilo que Deus está dizendo, nós podemos ser como aquele povo no deserto, que não entraram no descanso. É necessário ouvir a voz de Deus. E nos momentos onde tudo está acabado, correr somente para aquele que pode mudar, com uma só palavra, todas as coisas. Você pode se colocar em pé neste momento? Deus tem um propósito para cada um de nós. Um dia eu ouvi a voz de Deus. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a direção. E eu vou dizer para você que durante toda essa caminhada tem momentos. Tem momentos em que a gente às vezes deixa de ouvir a voz de Deus. Às vezes se desvia, olha para o que está acontecendo à nossa volta. E nesse se desviar, nesse ouvir outras coisas, a gente acaba sofrendo. Porque deixamos de ouvir a voz de Deus.
Eu não sei pelo que você tem passado nesses dias, mas se existe um lugar onde há esperança, este lugar é onde Deus está falando. É no lugar onde Deus está liberando a bênção sobre a sua vida. É em Deus que você precisa se agarrar. É em Deus que você precisa ouvir. Aquele que está talvez hoje ouvindo pela primeira vez a palavra de Deus, Deus fala com você também hoje. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Venha para Jesus. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer te dar um destino. Ele quer te dar uma direção. Eu já estou há tanto tempo na igreja, pastor. E às vezes eu me sinto perdido, às vezes eu não sei muito o que está acontecendo. Ouça, escute com mais atenção a voz de Deus. Não vá atrás de outras coisas, porque pode ser IA, inteligência artificial. Por um momento é até legal de ouvir, é até gostoso, mas vai te tirar do caminho. Se apegue à verdade de Deus, a palavra verdadeira que vem do Senhor. É ela que muda a situação, é ela que pode trazer vida novamente, trazendo destino. Feche seus olhos nesse momento, por um instante só. Deixa Deus falar no teu coração. Deus tem um propósito para a sua vida, um propósito para cumprir na sua vida. Fala com Ele neste momento, através do seu coração. Entrega nas mãos dEle aquilo que está te afligindo. Entrega nas mãos dEle aquilo que está tirando o teu sono, o teu sossego. E seja transformado pelo agir de Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. Um Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. É a voz do nosso Senhor. Aleluia. Quando tudo diz que não, ou parece
parece que o mar não vai se abrir. Creia nisso. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus Deus do impossível, Deus do impossível. Ó Senhor, nós cremos que Tu és o Deus do impossível. Um dia o Senhor olhou para cada um de nós, nos chamou e nos atraiu com laços de amor. Por isso hoje estamos aqui, Senhor. Te louvamos porque o Senhor olhou para nós e o Senhor viu o valor, porque nós somos feitos, criados por Ti, com um propósito. Ó Deus, que os corações sejam fortalecidos, ó Senhor. Que essa palavra venha, Senhor, abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Ó Senhor, cumpre em nós a Tua vontade, Senhor. Cumpre em nós a Tua vontade, Senhor. Oh Deus. Amados, a palavra do Senhor nos mostra, o próprio Senhor Jesus diz: se perseguiram a mim, que sou o mestre de vocês, perseguirão vocês também. E Ele diz: eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Nós vivemos num tempo, amados, em que tudo parece vir contra aquele que quer o bem, aquele que quer fazer a vontade de Deus. Qual é a diferença do cristianismo para todas as outras religiões? Porque nós não buscamos um crescimento somente nosso, mas porque nós aprendemos com o nosso mestre se doar. Nós nascemos, igual o pastor disse, nós éramos mortos, viemos à vida para nos doar, queridos, nos doar para o nosso próximo. Que você consiga ouvir essa voz hoje: eu preciso me doar. Se você anda para baixo, anda triste, anda com um monte de problemas, o Deus do impossível quer que você tire os olhos, para de olhar para você mesmo e olhe para o Senhor. Essa palavra é para mim e para você hoje. Você não está só, nós não estamos sós. O Senhor segura na nossa mão e Ele nos usa como instrumento. Você carrega a palavra de vida eterna, como nós escutamos aqui. A hora que você sair daqui hoje, saia sabendo, você sai cheio de sementes. Você carrega a cura, você carrega a libertação. Você não está só. Nós estamos, às vezes, passando por lutas para crescer e glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? Eu não estou repregando, é que eu fui muito ministrado, tá bom? Estou só testemunhando o que está dentro de mim. Amados, abra suas mãos nesse instante. Ó Senhor, aqui está a Tua amada noiva. Como precisamos de Ti. Como precisamos uns dos outros, Senhor. Espírito de Deus, eu clamo a Ti, Senhor, que todos ao sairmos daqui possamos estar cheios da Tua presença, e como um recipiente que não tenha nenhum furo, para nada vazar, Senhor, mas eu declaro, vazar não, mas transbordar sim, porque continuaremos, Senhor, nos relacionando contigo e nos enchendo.
Por isso eu peço a tua bênção sobre cada lar representado. Senhor, que eles tenham uma semana abençoada no trabalho, na escola, na faculdade, por onde eles forem, que eles sintam a tua presença e que sempre venha a mensagem dessa manhã e dessa canção: o Deus do impossível não se esqueceu de mim e Ele está comigo com um propósito. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém? Amém? Vamos cantando para a nossa casa, o Deus do impossível. O impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Amém? Deus abençoe a todos. Queridos, só para dizer para vocês, quando um dia as coisas estavam dizendo que não na vida do Lucas,